Fala, sobrinho do Tio Lu, aqui é o Luciano La Roça, autor do livro Instagram, WhatsApp, Facebook para Negócio e criador da mentoria Gestor de Tráfego. E neste vídeo eu vou falar com você sobre aplicativos, sites, extensões, ferramentas que você deve usar como gestor de tráfego. Você que faz anúncios, você que trabalha em casa, você precisa de várias funcionalidades que são importantes. Mas quais ferramentas são essas? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. E eu posso dizer para você que eu trabalho há mais de 10 anos em casa, então eu já testei vários aplicativos, várias ferramentas, e nesse vídeo eu vou te ajudar como é que você pode trabalhar de forma mais produtiva e organizada. E se você gostar desse vídeo, já sabe, dá sua curtida, se inscreve no canal e compartilha com os profissionais que trabalham nessa área. Eu dividi essa aula aqui em algumas fases: gestão de projetos, de arquivos e senhas, ferramentas de comunicação, ferramentas de produtividade, de dados e campanhas e extensões. Então, vamos lá, vamos falar então sobre, primeiro, as ferramentas de gerenciamento de projeto. Por quê? Porque se você é um profissional que trabalha em casa, uma coisa praticamente obrigatória como gestor de tráfego é você usar ferramentas que fazem o gerenciamento de projetos do seu trabalho e do trabalho principalmente com os seus clientes. Se você ainda trabalha na base do que você se lembra, muito provavelmente você vai começar a esquecer um monte de coisa, vai começar a ter problemas com clientes, vai começar a errar. Ter uma ferramenta de gestão de projetos é fundamental, mesmo que seja só você nesse momento e os seus clientes, para você poder se organizar. Porque se no futuro você quer crescer, você precisa estar estruturado para o seu crescimento enquanto empresa. Então, eu trouxe aqui algumas para você, eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas, vou falar também sobre vantagens e desvantagens de cada uma delas. Eu já testei a maioria delas, já li muito sobre as outras, porque quando eu tive que tomar decisão, eu tive que ler sobre elas. Hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas, eu já vou falar em qual ferramenta a gente usa. Organizar uma equipe, se organizar usando uma ferramenta é algo que demora tempo, envolve disciplina, envolve cultura da empresa, envolve criar o hábito tanto em você como na sua equipe. Mas não existe equipe que use uma ferramenta de gerenciamento de projetos corretamente se o dono da empresa não está acostumado a utilizá-las. A mais famosa de todas é o Trello. E a parte boa é que você pode usar o Trello de forma gratuita na maioria das suas funcionalidades. É uma ferramenta que funciona no sistema Kanban. Você vai ver aqui a organização das tarefas. Você tem, por exemplo, aqui os projetos. Então vamos imaginar que cada cliente é um projeto e depois você tem aqui as tarefas fazer, fazendo e feito. Então você vai colocar as tarefas que tem que fazer para cada cliente e depois você vai mover o card para o fazendo e depois você move para o feito. E você pode compartilhar isso aqui com o seu cliente. Então o seu cliente pode ver naquilo que você está trabalhando, naquilo que você vai trabalhar ainda no futuro. Então isso evita um monte de problemas, como por exemplo, o cliente ficar te perguntando: e aí, você está fazendo aquilo? E aí, você está fazendo isso? Basta você educar ele para que ele olhe o Trello e ele veja aquilo que você está fazendo. Nesses cards aqui, você pode fazer comentários sobre a tarefa. Então você pode comentar e compartilhar isso com o seu cliente, porque se você usa, por exemplo, grupos de WhatsApp como única ferramenta de comunicação com os seus clientes, você vai ter problemas, porque daqui a pouco você está falando de uma coisa, daqui a pouco sobre outra, daqui a pouco vem o áudio, daqui a pouco ele fala sobre outra coisa e fica tudo perdido. Quando você usa ferramentas de gerenciamento de projetos, uma das regras mais importantes é cada assunto que é comunicado naquela tarefa, ele deve acontecer na tarefa e não num chat perdido. Então ele vai te ajudar bastante. O Trello aí para você que está começando. Dessas todas aqui, é uma das melhores, sem dúvida alguma. Tem para o computador, você consegue usar, salvo erro, no celular e você move então os cards. Dá para criar alguma automação, mas aí já é algo pago. Eu, pelo menos me lembro, quando eu pesquisei sobre o Trello antigamente, a parte de automação era paga. Então, por exemplo, você pode automatizar para que se uma tarefa foi movida para o feito, ela é automaticamente finalizada. Então tem algumas automações legais que dá para fazer e conforme você vai crescendo, você vai conseguindo colocar outros membros da sua equipe, mais clientes, sem qualquer custo adicional e sem qualquer trabalho a mais. Então é uma das melhores ferramentas, sim, para gerenciamento de projetos. Outra ferramenta bem legal para você trabalhar é o Basecamp. O Basecamp é uma ferramenta em que ela tem uma proposta muito parecida com o ClickUp. Já vamos falar sobre o ClickUp, que é o seguinte: o Trello ele dá para você gerenciar tarefas, mas ele não tem, por exemplo, uma ferramenta de chat, que é algo que muita gente sente necessidade. E tanto o ClickUp como o Basecamp são ferramentas que têm tudo aquilo que você precisa numa ferramenta só. Então ele permite você gerenciar tarefas, ter um calendário, colocar arquivos, ter um chat, lembretes, tarefas repetitivas, ver o que foi feito, o que não foi feito, o que está por vir, enfim. Então tudo numa única ferramenta. Você pode ver, tem aqui a parte das mensagens, que é como se fossem posts que são feitos, tem aqui a parte das tarefas, tem aqui a parte chat, a parte calendário, tem um robozinho que eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas ele é até útil, e tem a parte de documentos. Então você consegue ver
tudo num único lugar. É a ferramenta que a gente usa aqui internamente, porque eu sempre procurei algo que fosse tudo num lugar só. Ele permite que você trabalhe com clientes ou com a equipe interna, e você tem aqui um trial de 30 dias, depois ele custa $99 por mês, mas ele tem uma versão free, que você pode trabalhar com até 3 projetos, ou seja, até 3 clientes. E nós pagamos o valor anual, cerca de $990 por ano. E se pararmos para pensar, visto que estamos trabalhando remotamente, não temos que pagar um escritório, não temos que pagar luz, não temos que pagar um computador, não temos que pagar licenças, obras no local, enfim, um monte de despesas, $900 por ano, digamos que é um valor bem em conta para nós termos o nosso escritório virtual organizado. E esse é um pensamento que você precisa começar a ter conforme você vai crescendo, que é, se eu tenho um escritório virtual, se eu tenho uma empresa remota, eu tenho que investir em ferramentas, porque eu já não tenho as despesas do meu escritório físico habitual. Antes do Basecamp, nós usávamos o MeisterTask. O MeisterTask é uma ferramenta com um design muito bonito e ela funciona mais ou menos do mesmo jeito que funciona o próprio Trello. Ela tem aqui a parte em que você vai fazer o Kanban, você tem também uma linha do tempo, tá? Então você consegue ver as coisas acontecendo. O MeisterTask, a versão gratuita, também serve para a maioria das suas situações. E eles têm um aplicativo, acho que o Trello ele tem, mas não é tão bom. O MeisterTask tem um aplicativo para celular que funciona super bem. E eu lembro que eu fazia a maioria da gestão através do aplicativo do celular. Então você tem aqui um exemplo de um Kanban, né? Então, a mesma coisa, você move por cards, você consegue colocar quantas pessoas quiser. Em termos de valores, o MeisterTask, como eu falei, a versão gratuita quebra bem o galho, e a versão Pro, aí você começa a pagar por usuário. E aqui começa a ser um problema da maioria das ferramentas, mas você paga. Se no primeiro momento é só você, tudo bem, mas se a sua equipe começa a crescer, se você começa a ter mais clientes, esse custo acaba aumentando, que é uma coisa que o Basecamp não tem. Ele não tem qualquer limite de usuários, então isso acaba sendo um valor que eu considero também bem investido. E aqui tem também o limite de anexo, então você acaba tendo alguns limites conforme você vai andando por planos, e no Base você é $999 por ano e acabou. Não tem qualquer conta de quantos usuários tem, de quanto storage tem, nada. Então é tudo numa só. Por isso que eu gosto bastante dela. O Monday.com é uma das ferramentas também mais conhecidas. Certamente se você andou pelo YouTube, você já recebeu algum anúncio do Monday.com, porque eles investem bastante em anúncios de YouTube, e é uma ferramenta também para gerenciamento de tarefas. E todas elas estão aqui, a que eu conheço menos, mas ela é bastante usada e você consegue fazer o seu planejamento semanal em termos de metas, em termos de tarefas que foram feitas. Tem também o Kanban, tem também uma linha do tempo. Ela é bem interessante. O problema do Monday.com acaba sendo um pouco o preço. É a partir de R$30 por mês, e o mínimo que você pode ter aqui são 3 usuários. Então ele já começa, quando a versão paga, já começa quando o mínimo é quase R$100 por mês. Mas, de qualquer das formas, pode ser uma ferramenta interessante para você. O ClickUp é uma ferramenta que, se eu estivesse começando hoje, não usasse nenhuma ferramenta, eu iria para o ClickUp. Por quê? Em primeiro lugar, porque a versão gratuita deles resolve a maioria dos problemas. E eles têm tudo aquilo que essas outras ferramentas têm. Eles fazem gestão de projeto, eles têm chat, arquivos, tem a parte de tarefas, faz integrações com outras ferramentas, você pode colocar metas e ver a quanto tempo, a quantos percentuais as pessoas estão daquela meta. Então, é uma ferramenta bem interessante. A versão gratuita, como eu disse, ela resolve a maioria dos problemas, mas depois aí começa o ponto, que é você começa a pagar. Se você vai pagar anual, você começa a pagar $5 por usuário. Ou seja, a partir do momento que você começa a ter uma equipe de 15, 16 pessoas, já fica mais caro que o Basecamp. Então, são detalhes, tá, que talvez lá na frente façam a diferença ou não, mas lembrando que aqui você, se pagar o valor anual, é $5, se pagar o valor mensal, já passa a ser $9 por usuário, e mesmo assim, você não tem todas as configurações que tem depois outras contas mais caras. Outra bem antiga e bem conhecida é o Asana. O Asana, ele permite que você tenha uma visão das tarefas em vários formatos, né? Que existem vários formatos, existem listas de tarefas, existe o Kanban, e ele permite que você veja através de cronograma, através de quadros. Então ele é bem versátil, ele não tem chat, né? Então tudo que é comentado ali é comentado também dentro da tarefa, e tá tudo bem, existem empresas que têm uma ferramenta de chat, uma ferramenta de gerenciamento de projeto, coisas separadas e funcionam muito bem. Aí é uma questão pessoal minha, eu gosto de ter tudo na mesma ferramenta. Então, essa ferramenta de gestão de projeto. Luciano, se você estivesse começando hoje, o que você faria? Eu começaria pelo ClickUp, independente de você ter dinheiro ou não para investir. Se você não tem dinheiro nenhum para investir, ClickUp eu colocaria como segunda opção o Trello. Se você tem algum dinheiro para investir e acha que faz sentido ter tudo numa ferramenta só, uma segunda opção seria o Basecamp. Vamos falar agora sobre o gerenciamento de arquivos e senhas. Sem dúvida alguma, como gestor de tráfego, você precisa ter um local onde você vai organizar todos os arquivos, planilhas, documentos, contratos, gravações que você tenha, tudo aquilo. E, sem dúvida alguma, aqui é que se destaca, e aqui eu mais recomendo,
recomendo é o Google Drive. O Google Drive é a ferramenta ideal para você fazer o gerenciamento de arquivos. Eu uso ela, todas as pessoas da minha empresa usam ela, inclusive nós temos uma regra, não existem arquivos colocados no computador, ou seja, tem que estar tudo na nuvem. Para quê? Para qualquer pessoa, a qualquer momento, possa ter acesso. E essa é uma cultura que a gente criou aqui dentro desde o início. Então usar o Google Drive é fundamental, e usar as próprias planilhas do Drive, os próprios documentos do Drive, é estritamente proibido usar arquivos que estão alojados no próprio computador, porque se a pessoa depois vai de férias, os outros membros da equipe não conseguem ter acesso a elas. Inclusive os alunos da mentoria de gestor de tráfego, eles já ganham ao entrar na mentoria uma organização de pastas para usarem com cada cliente deles, na quais vão ter as planilhas, os contratos, os arquivos para vídeos e imagens para os anúncios, e é através do Google Drive que a gente faz esse compartilhamento. O Google Drive eu acredito que você já conheça. A versão paga a partir dos 15 GB também é extremamente barato se você usar o Google One, tá? Então anota aí, Google One para você usar. Eu sei que, deixa eu fazer aqui a pesquisa, mas Google One, preços 100 GB, R$6 por mês, 200 GB, R$10 por mês, 2 teras, R$35 por mês, então são preços bem em conta, eu recomendo sem dúvida alguma. Caso você não queira, não goste ou alguma coisa, você tem o Microsoft OneDrive, que é uma ferramenta também muito parecida, muito semelhante ao próprio Google Drive, que ele é, obviamente, como você já deve ter parado, na Microsoft. Tem gente que adora, principalmente a galera que usa mais o Windows, por exemplo, e ele depois, os arquivos da própria Microsoft, o próprio Excel, que você já conhece, o próprio PowerPoint, o Word. Então, para quem já tem a familiaridade com essas ferramentas, pode ter uma curva de aprendizado bem menor do que o Google Drive. E em termos de preços, eu não sei porque eu sou um fanzaço da Apple, nunca nem sequer cogitei usar o OneDrive aqui, mas eu sei que alguns alunos usam. Então, aqui você começa com R$32 por usuários por mês, inclui esses serviços aqui. Caso você queira depois aumentar para esses outros, você paga um pouco mais. Eu acho que o Google Drive acaba sendo mais interessante. Uma outra opção que você tem é o Dropbox. O antigaço Dropbox é uma outra ferramenta que você também pode ter arquivos aqui dentro, pastas, então é uma outra alternativa caso você não goste de uma das duas. Agora vamos falar sobre senhas. Na parte das senhas aqui, é extremamente importante que você, enquanto profissional, tenha um gerenciador de senhas. Para quê? Para você guardar senhas de clientes, as suas próprias senhas, para que não ocorra aquelas situações de, ai, cliente, olha, qual a sua senha mesmo daqui? Qual a sua senha dali? Então, você deixa tudo mais organizado e, além disso, deixa tudo mais seguro. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, um WhatsApp é muito fácil de hackear, um Telegram é um pouco mais complicado, mas também dá para hackear tranquilamente. Ou seja, as senhas do seu cliente, se ele passa para você e elas ficam expostas lá, acaba gerando um problema de segurança. E se você trabalha com anúncios, pô, você trabalha com dinheiro. Então, quando envolve dinheiro, a segurança precisa ser ainda maior. Essa é uma das razões. Segunda razão, não adianta anotar em planilhas, não adianta anotar em blocos de notas. Por quê? Porque são coisas extremamente vulneráveis. O Google Drive, caso você não saiba, ele é uma ferramenta que não é tão segura a nível de segurança como é, por exemplo, um gerenciador de senhas profissional. Então, se você guarda tudo isso num documento, ou se você guarda numa planilha, você está correndo provavelmente um sério risco de algum hacker hackear o seu celular ou o seu computador e fazer com que você forneça, então, um login de alguma coisa importante. É um perigo muito grande. E terceira razão, quando você tiver uma equipe, você vai precisar de um aplicativo de gerenciamento de senhas para compartilhar com eles as senhas. Quais são as opções que existem no mercado? Na minha visão, são duas grandes opções. Se você tiver mais alguma para recomendar, deixa aqui um comentário. Eu uso o OnePassword, então o aplicativo de senhas é o mais antigaço, mais conhecido de todos. Eu pago cerca de $50 por ano, mas é extremamente prático. Eu não fico aquele tempo perdendo procurando senhas, qual a senha de tal. Eu vou no aplicativo e eu consigo rapidamente a minha senha. Como é que ele funciona? Você tem uma senha maestra para você entrar no aplicativo. Então, a única senha que você precisa lembrar é dessa senha, e o próprio aplicativo ele depois te gera senhas para os seus logins. Então, você criou uma conta em algum lado, ele te gera uma senha para esse login, uma senha que, segundo eles, é mais difícil de ser conseguida por hackers, porque tem várias combinações, letra maiúscula, minúscula, letras, etc., tamanhos diferentes, então acaba sendo mais difícil de alguém conseguir roubar essa sua senha de você, especialmente aí você que usa, sei lá, sua data de nascimento, o seu sobrenome. Isso torna muito fácil de algum hacker roubar. Então o OnePassword acaba ajudando bastante. Tem uma extensão também por próprio navegador, em que você automaticamente insere. O LastPass, ele é extremamente semelhante ao OnePassword. Ele também, você consegue trabalhar aí nas suas senhas, tanto a nível pessoal como a nível empresarial, que acaba sendo bem interessante. Você consegue usar ele, a versão gratuita, dá para a maioria das coisas a nível pessoal. Ao contrário do OnePassword, que você precisa pagar, mesmo que você esteja começando. O LastPass, ele é gratuito, salvo erro,
mas pelo menos até onde eu tinha estudado sobre ele. Então é uma outra ferramenta que eu recomendo. Vamos falar aqui sobre comunicação um pouco. E esse é um ponto extremamente importante, porque segundo vários estudos, os freelancers, eles perdem clientes não pela qualidade do trabalho, mas sim pela falta de comunicação. E se você é gestor de tráfego, não sei se já te informaram, mas você é um freelancer. Então você precisa ter uma boa comunicação com o seu cliente. E antes de falarmos sobre essas ferramentas, eu quero só lembrar que toda quinta-feira tem uma aula aqui nesse canal que se chama Ads Class. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, horário do Brasil, meio-dia, horário de Portugal, ou 13 horas, dependendo do momento em que você está vendo esse vídeo. Você pode assistir a aula ao vivo aqui no YouTube. Então, se você está querendo aprender sobre anúncios, reserva aí já no seu calendário. E existem, então, algumas ferramentas de comunicação que são importantes. Primeiro, se o seu cliente faz questão de usar o WhatsApp, que é a maioria da realidade dos clientes, eles não querem usar uma outra ferramenta de comunicação, até aceitam usar para gerenciamento de tarefas, mas para a comunicação eles querem o WhatsApp por uma infinidade de razões, eu recomendo que você tenha o seu WhatsApp pessoal e um WhatsApp Business para a sua empresa. Por quê? Para você depois poder separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Porque senão, várias situações podem acontecer. Às vezes você tá lá curtindo um cinema com a sua namorada e aí vem um cliente mandar uma mensagem puto de uma campanha e, pô, já estragou o seu clima. Então, você tendo num aplicativo diferente, você vai olhar o WhatsApp Business quando for coisas de trabalho, quando você estiver trabalhando. Quando você estiver nos seus momentos pessoais, você usa o seu WhatsApp normal. Então, eu recomendo que você tenha um business e nesse business você também coloque para o cliente horários de comunicação. Olha, minha comunicação no WhatsApp é das 8 da manhã às 6 da tarde, por exemplo. Se você usar o seu mesmo WhatsApp para a parte pessoal e para tudo, você vai estar online, às vezes, mas você não está trabalhando. Mas o seu cliente vê que você está online. Aí pensa, putz, o cara teve online e não respondeu, o cara é um preguiçoso, não quer trabalhar comigo. Então, estando no business, você entra quando você entra para trabalhar. Então, é um aplicativo que eu recomendo, caso você não consiga fugir do WhatsApp. Luciano, o Telegram é interessante? É um pouco mais interessante que o WhatsApp Business, porque ainda tem uma desconexão maior com a parte pessoal e profissional. Essa separação é importante, senão, afinal de contas, você veio para gestor de tráfego para ter liberdade, você vira um escravo, mas ele continua tendo os mesmos problemas do WhatsApp Business, que é, ele não foi uma ferramenta construída para comunicações pessoais. Isso gera vários pontos negativos, mas esse não é o tema aqui da nossa aula. Para você fazer videoconferências, reuniões com seu cliente, Zoom, sem dúvida alguma, nós usamos aqui na empresa, usamos para as aulas na mentoria e, sem dúvida alguma, ganha de qualquer outra. O Loom é uma ferramenta fantástica que eu sou fanzaço, que é uma ferramenta na qual você consegue gravar vídeos rápidos, se colocando num cantinho da tela aqui, caso você queira ou não, mas gravando. E por que isso? Porque isso evita principalmente muitos áudios ou muitas reuniões. Às vezes a gente queria fazer uma reunião para explicar alguma coisa que por texto ou por áudio era difícil explicar. Você consegue gravar um vídeo no Loom e enviar para a pessoa explicando alguma coisa. E essa pessoa depois pode ouvir, inclusive, o seu vídeo numa velocidade mais rápida. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você queria fazer uma reunião de 15 minutos para mostrar alguma coisa. Seriam 15 minutos seus, 15 minutos da pessoa. E vocês ainda tinham que ficar combinando horários. Ou você pode às 15, não, vocês podem às 17. Então teria que ser um horário que desse para os dois. Com o Loom, você vai lá, grava a sua explicação no momento que você for mais conveniente para você, em 15 minutos. Aí a outra pessoa pode ver numa velocidade 2 vezes. Ou seja, a pessoa já consumiu o conteúdo em metade do tempo. Você gravou no momento que foi mais conveniente para você. Então você não teve que parar uma tarefa importante, porque só naquele horário os dois podiam fazer a reunião. Então acaba sendo bem produtivo. Eu consigo ver quem da minha equipe visualizou. Então você consegue ver se o seu cliente visualizou. Então não tem aquela história de, putz, eu não vi o seu vídeo. Tá? Aquela desculpinha às vezes, eu não entreguei isso aqui porque eu não vi seu vídeo. Para comunicação, você pode usar o próprio ClickUp. Então, se você tiver ela como gerenciamento de projetos, ela pode ser uma ferramenta de comunicação. Tem o próprio Basecamp também, que tem chat para você ter comunicação, tanto chat individual como em grupo. E tem o Slack. O Slack, então, é a ferramenta de comunicação mais famosa do mundo. Ela tem várias funcionalidades. Eu usei o Slack na altura que eu usava o MasterTask como ferramenta de gerenciamento de projetos. Eu gosto muito do Slack. Tá? Achei ele bem interessante. A maioria das funcionalidades você vai conseguir usar gratuitamente também. Então, você não precisa ter um custo. Então, se você usar um Trello ou um MasterTask mais Slack, a sua empresa vai custar muito pouco. Depois, eles começam a cobrar conforme você vai tendo mais espaço consumido. Então, chega ali uma hora que, por exemplo, seu máximo na versão gratuita são 10 mil mensagens. Então, você, a partir das 10 mil mensagens, você não consegue pesquisar o histórico e você não consegue fazer chamadas em grupo de vídeo ou de ligações que o próprio Slack permite que você faça. E depois você passa a pagar um valor tanto para você como para os seus clientes de $4 por mês. Tá? Isso aqui, obviamente, se você pegar a versão anual. Se você pegar a versão mensal, acaba sendo bem mais caro. Mas é uma ferramenta extremamente interessante. Eu gosto do Slack. É uma ferramenta muito bem avaliada, inclusive, pelos investidores, pelo crescimento rápido que ela teve. Beleza, vamos passar a
parte da produtividade. Tem um aplicativo aqui que eu amo, que eu acho fantástico para você tirar print, que se chama MonoSnap. O que ele faz além de tirar um print? Nossa, usando uma ferramenta para tirar print? Ela não serve só para isso. Quando você tira um print, ele permite que você coloque setas, que você escreva na imagem, que você alterne cores, que você coloque quadrados, que você faça um blur em informações que você acha que devem ser escondidas. E eu uso ela 100% gratuita há vários anos. Então aqui com um simples atalho eu consigo tirar um print, fazer desenhos ali, olha cliente, é aqui e é isso aqui. Então eu não preciso tirar um print dizendo, ó, você tá vendo isso aqui? É nessa parte aqui que você, nesse gato aqui, tá vendo o gato, então ele... Não, você já faz uma seta, você já escreve, você faz um blur em informações. E aí você tira o print, ele gera um link que você envia para o seu cliente. Ou seja, ele não gera uma imagem no seu computador. Isso ajuda bastante, porque às vezes o seu computador está cheio de prints. Então, ou seja, o print que você tira, ele nem passa pelo computador. Ele é subir direto para o MonoSnap, ele gera um link e você envia para o seu cliente. Poupa muito tempo. Se você usa Mac, tem uma ferramenta fundamental que é o Alfred. Ele faz o trabalho lá do Spotlight, mas muito melhor. Então você consegue pesquisar qualquer coisa no seu Mac através do Alfred. Você consegue procurar o seu histórico. Então tudo que passou, por exemplo, que você salvou, tudo que fez Ctrl+C, você consegue pegar esse histórico. Você consegue fazer automações. Então, por exemplo, se eu quiser chegar aqui, você consegue pesquisar barras de favoritos. Então se eu quiser chegar aqui, pesquisar um Face Ads, uma conta minha, que está nos favoritos, eu clico aqui e ele me abre automaticamente essa conta. Eu consigo controlar a minha música sem precisar de entrar no aplicativo de música. Então ele ajuda ganhando muito tempo e eu consigo procurar praticamente qualquer planilha, inclusive do próprio Google Drive. Então eu não preciso estar abrindo o Google Drive por pasta, não. Eu faço uma pesquisa aqui e ele automaticamente me encontra essa planilha. Então é bem legal. Eu recomendo, se você tem Mac, é daqueles aplicativos assim, essenciais para quem usa Mac. Se você faz o seu próprio gerenciamento de tarefas, tanto a nível pessoal, tá? Eu recomendo que você tenha um aplicativo de gerenciamento de tarefas pessoal. Uma coisa é você ter a ferramenta para o cliente, outra coisa é você ter para você mesmo. Você precisa dessas duas ferramentas. Por quê? O do cliente são coisas relacionadas ao que está sendo feito na empresa. Eu uso ele para coisas pessoais, sei lá, depositar dinheiro não sei onde, pagar determinada conta, prospectar 5 clientes, então aqui eu tenho uma tarefa diária que é prospectar esses clientes, fazer post de Instagram, se for algo meu, eu coloco aqui. Então não são coisas relacionadas ao cliente, são coisas relacionadas a mim ou as minhas coisas pessoais. Então, sei lá, marcar dentista, eu coloco aqui no Things um lembrete para eu marcar dentista. Ele é fantástico, é daqueles outros aplicativos assim, que se você tem um Mac ou... ele só dá para Mac, inclusive só dá para Apple, tá? iPhone, iPad, é tipo um must have, tá? Um aplicativo que eu recomendo. Ele além disso, o design é lindíssimo, você só paga uma vez, não tem aquelas coisas de ficar pagando todo mês por uma ferramenta. É um pouco mais cara, mas é bem interessante. Eu tenho ela em todas as minhas ferramentas. Você pode fazer um download de um trial se você quiser. Se você não tem Mac, compre o Mac, tá? Brincando. Se você não tem Mac, você tem Windows, uma boa opção é o Todoist, é outra ferramenta que eu já usei no passado, é muito boa mesmo. Ela faz exatamente a mesma coisa que faz o Things, tá? Então você pode ter aqui as suas tarefas, fazer tarefas recorrentes, colocar em projetos, é muito bom. O Todoist é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas muito boa, tem aplicativos, tem versão web. O único contra para mim é que ela é um valor mensal, ao contrário do Things, que é um único valor, mas você consegue usar ela gratuitamente em até 5 projetos. Enfim, tem várias coisas legais, eu recomendo que você baixe o Todoist, eu gosto muito dele. Uma ferramenta que eu não dispenso é o Focus To Do, é uma ferramenta para foco, então ela utiliza a técnica de Pomodoro. Então eu chego aqui e defino, olha, eu quero trabalhar 25 minutos focado. Ele marca o cronômetro e eu durante esses 25 minutos me comprometo a trabalhar sem fazer outra coisa, sem pegar no celular, sem abrir ferramenta de chat. É aqueles 25 minutos que eu estou imerso no trabalho que eu estou fazendo. Eu gosto muito porque às vezes a gente acha que a gente está trabalhando com qualidade, mas se você está o tempo todo andando por chat, abrindo outras abas, abrindo outros aplicativos, você está perdido. Se você sente que tem dificuldade em concentração, em ficar muito tempo numa tarefa, que você se distrai, use esse aplicativo, ele vai te ajudar. Ele depois mostra para você quanto tempo de foco você teve por dia, em quais tarefas. Eu não coloco as tarefas aqui, porque eu uso o Things para tarefas, mas eu coloco ele para ver quantos períodos de foco eu tive no dia, e é impressionante. Quanto mais períodos de foco eu tenho, mais rende o meu dia, tá? Isso aí, sem dúvida alguma, é algo, assim,
fundamental para a minha rotina, a minha produtividade, e eu uso ela principalmente em tarefas que eu não quero muito fazer. Sei lá, preparar um vídeo de YouTube é algo que eu não tenho prazer em preparar um vídeo de YouTube. Porém, eu uso o Focus To Do e vamos fazer isso aqui o mais rápido possível? Vamos. E pumba. E eu faço. Eu gosto de gravar o vídeo, não gosto de preparar o vídeo. E ele sincroniza com todos os seus dispositivos, funciona tanto para Macs como para o Windows. Então, se você não conhece a técnica de Pomodoro, inclusive ela é fantástica. Eu recomendo que você veja. Então, repare, ela tá em todos os locais disponíveis e você só paga uma vez também. Text Expander é um aplicativo fantástico que eu uso para coisas que eu quero criar atalhos. Então, por exemplo, o meu endereço, o meu CPF, o meu e-mail, um e-mail padrão que eu envio, o número do meu passaporte, o CNPJ da empresa, a razão social, todas essas coisas, eu com um simples atalho, eu puxo tudo isso. Então, por exemplo, se eu fizer ponto e vírgula Face, ele me escreve a palavra Facebook, tá? Se eu chegar aqui, ponto e vírgula Insta, ele escreve a palavra Instagram. E pode, nossa, Luciano, mas que preguiça de escrever isso. Pois é, mas às vezes quando você está preenchendo lá aqueles formulários grandes que pede CPF, endereço, não, atalho e já está preenchido, tá? Tem até atalho para números de cartão de crédito, e-mails, dados da minha mãe, por exemplo. Então, reparem o que eles fazem, ó, tá vendo? Ponto e vírgula, e-mail, resposta, e ele já puxa um e-mail automático. Eu vejo lá as estatísticas, ele poupa cerca de 30 horas por ano só em atalhos. Então, 30 horas, pô, eu acho que ele custa cerca de $40 por ano. Se eu calcular a minha hora, eu tô pagando aí um pouco mais de $1 por hora poupado por ano. Então, para mim, faz total sentido. Uma hora da minha vida vale mais do que $1. Então, é uma ferramenta que eu recomendo. O Freedom é uma ferramenta que eu comecei a usar há pouco tempo e ela é fantástica, brutal. Ela é para foco também. O que ela faz? O Freedom, inclusive eu vou deixar um link do Freedom aqui na descrição. O que ele faz? Você define quais sites e aplicativos você quer que eles estejam bloqueados durante um determinado período de tempo. Então você define lá que, olha, eu quero diariamente que o aplicativo, sei lá, Instagram, Snapchat, TikTok esteja bloqueado diariamente das 9 da manhã às 5 da tarde. Então mesmo que você tente acessar o aplicativo, o Freedom não permite que você acesse. Ó, Luciano, nossa, mas eu posso chegar lá e cancelar? Você pode, mas só o fato de você ter uma barreira faz com que você use bem menos. Eu, por exemplo, eu não quebro esse acordo, entre aspas, que eu tenho com o Freedom. Eu tenho definido diariamente das 9 às 18 horas vários aplicativos e sites que estão bloqueados. Então, mesmo que eu tente entrar, ele não me deixa entrar. Então, por exemplo, um dos que está bloqueado é o Facebook. Só que lá você consegue colocar as exceções. Então, no meu caso, eu deixo o Facebook bloqueado, mas coloco business.facebook.com, que é a ferramenta de gerenciamento de anúncios. Então, eu posso criar exceções dentro dos sites que eu tenho. Tá? Então ele fica lá configurado, você define, não é necessário ser um momento restrito, você pode definir, durante as próximas 2 horas eu quero esses sites aqui bloqueados, então você cria listas de bloqueio e automaticamente você bloqueia muito rapidamente. E ele conecta pelos seus vários dispositivos, então você define aqui no computador, mas ele bloqueia também no celular, bloqueia no iPad, bloqueia no tablet, o que for, ele funciona tanto para Mac, Windows, Android, é bem interessante e aumentei muito a minha produtividade desde que eu comecei a utilizar ele. A nível de preço, ele tem um preço que foi o que eu comprei aqui, que é o preço Forever. Então você paga $100 e você tem a versão Pro para sempre, ou se você quiser pagar mensalmente, que eu acho que não vale a pena, tá? A não ser que você queira experimentar, mas ele também tem acho que 7 dias grátis. Vale muito a pena. Se você tem Mac, recomendo que você dê uma fuçada no aplicativo Atalhos. No aplicativo Atalhos, por exemplo, eu tenho alguns aqui, e eu tenho um atalho em que eu, escrevendo esse atalho, ele me abre automaticamente todas as planilhas que eu preciso acompanhar e todas as contas de anúncio que eu preciso acompanhar. Então eu chego aqui, coloco o atalho, eu não vou colocar aqui porque tem informações confidenciais, mas eu com um simples atalho em que eu defino, ele me abre todas as contas de anúncio e todas as planilhas de acompanhamento de métricas que eu preciso olhar. Então eu bato o olho, em poucos minutos abre tudo, eu vejo as métricas, fechei, já olhei para elas, feedback para a equipe. Então funciona muito bem. Se você tem Mac, eu recomendo que você use o Windows, não sei se tem algum similar. Aplicativo de sons que eu uso para aumentar o foco, o Brain.fm, bem interessante, ele também é pago, tá? Acho que é tipo uns $5 por ano. O que ele faz? Ele tem sons de foco, de estudo, de dormir, que são estudados a nível científico, e eles aumentam o seu foco no estudo, facilitam o dormir, então são testados, tá? E eles fazem análise da performance do cérebro. Então eu, por exemplo, uso muito para foco. Eu deixo ele aqui e é muito melhor do que essas, muitas vezes é placebo até essas playlists do Spotify, a playlist do YouTube, vale muito, muito, muito a pena. O link vai estar aqui embaixo, eu tenho um link para vocês ganharem um mês de uso do Brain FM, tá? Vou colocar aqui embaixo, caso contrário vocês só teriam 3 dias. Então, para ajudar no foco de vocês, aqui embaixo está o link. Então, bom, já vale a sua curtida, vale o seu comentário aqui embaixo para você usar o Brain FM durante um mês. Eu recomendo muito ele.
Ok, vamos para a parte de dados e campanhas. Então, talvez vocês aqui como gestores já sabem, mas não custa relembrar. Ferramentas necessárias, Google Ads, Business do Facebook, para vocês fazerem anúncios do Business, Google Analytics, para vocês verem métricas, tá? E se vocês têm TikTok, também tem o TikTok Ads, que vocês podem usar. Vamos falar um pouco aqui de extensões, algumas que eu uso. Tem esse aqui, esse Go Full Page. Esse Go Full Page é uma extensão que você consegue tirar um print da página e ela te gera uma imagem. Ou seja, você gostou de uma página de vendas, você gostou de uma página de captura, você achou interessante. Bom, você pode ir aqui no Go Full Page, você clica lá na extensão, ele não mostra aqui porque é uma janela anônima, e ele tira print da imagem inteira. Isso é super interessante para você guardar inspirações de páginas de captura, páginas de vendas, coisas que você curtiu. Eu uso muito, porque não adianta confiar na página, porque ela pode sair do ar, né? Esse My Ad Finder eu acho muito interessante. É uma extensão por Chrome que você instala e ela funciona automaticamente. E o que ela faz? Todos os anúncios que você visualizar no Facebook, ele guarda. Então, ele automaticamente vai para a extensão e ele guarda todos os que você viu e depois você pode curtir esses anúncios como seus favoritos. Então, é bom para você guardar pastas de inspiração. Então, ele autocoleciona e você pode guardar quais são. Ele pega pelo newsfeed do Facebook. Você que anda muito pelo Facebook, pode ver então aí, ele guarda, e ele inclusive tem a opção de mostrar apenas anúncios, então nenhum conteúdo, só anúncios, mas é um pouco bugada essa opção, nunca funcionou muito bem para mim, tá? Então repare, ele depois guarda todos os anúncios que passaram pelo seu feed, bem interessante. Uma extensão do Pinterest, para você ver se o pixel do Pinterest, a tag nesse caso, está bem inserida. Do TikTok também, tem o Pixel Helper. Tem o Tag Assistance do Google, para você ver se os códigos estão bem inseridos. E tem do Facebook Pixel Helper também, para você ver se o pixel está bem inserido. Então essas são as ferramentas, aplicativos, extensões que eu recomendo. Comenta aqui para mim qual você mais gostou, se você tem alguma para complementar aqui. Existem outros, tá? Mas esses aqui são aqueles que eu já testei, aqueles que eu recomendo ou que eu gosto e não uso, mas eu gosto e eu usaria se eu começasse como gestor de tráfego antes. Lembrando que nós temos então as aulas do Ads Class, todas as quintas-feiras, aqui no meu canal do YouTube, são aulas ao vivo sobre anúncios. Tem também a mentoria gestor de tráfego. Se você quer se aprofundar como gestor de tráfego, quer começar na gestão de tráfego, então aqui embaixo vai estar um link para você se inscrever e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para você fazer parte da mentoria. Se você realmente quer iniciar nessa profissão ou quer escalar os seus ganhos como gestor de tráfego, esta é uma excelente opção, tá bom? Eu sou o Tio Lu e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!